Vamos lá, pessoal, tudo bom? Vamos reagir aqui a o que o senhor Galvão falou que deve ser aplicado como lei aqui no Brasil, tá? Vamos ver o que que esse cidadão que fica na internet pregando o Velho Testamento. A própria realidade ela é composta de princípios metafísicos que não são medidos nem testados pelo método científico, nem por ciência nenhuma da atualidade. Então, assim, a definição não precisa estar nas escrituras. Porém, o pressuposto sobre o qual valida a realidade, aí não tem como fugir, né, do âmbito teológico. Né? Então, a teoria mas é uma explicação bem fundamentada de um fenômeno natural. Então, não precisa da Bíblia para definir isso aqui. Sim. Entende, Saulo? Não, show de bola. Eu acho que é isso, né, Galvão? Acho que a gente já... Você quer falar mais alguma coisa relacionada à visão cristã, algo sobre a TI, filosofia? Fica à vontade. O Márcio fez uma pergunta interessante aí, Marcos. Aqui? Tem uma sociedade teonomista, né? Como deve ser estabelecido o conceito? Dinheiro nunca foi sal, foi ouro. Foi motivo de guerra. De ciência. Você é a favor de um Estado teonomista? Cara, essa discussão é muito ampla, né? É uma discussão bastante ampla. Inclusive, eu tive um debate lá atrás com o David Ribeiro e eu disse que a minha moral, o meu entendimento sobre moralidade ética, era uma perspectiva teonômica, no sentido de teonômica, nomos, lei, teo, Deus. Então, a partir da lei de Deus, eu estabeleço a minha vida moral. E a galera pegou essa minha fala, no canal do Antônio Miranda, dizendo que eu era teonomista, ou que eu estava mandando matar geral, que eu defendi que devia matar geral. Cara, dentro do âmbito político Eles atual... fizeram isso aí no canal do Antônio? Oi? Eles fizeram isso? Pô, fizeram isso, cara. Aí eu falei, pô, cara, vocês aí estão pegando uma fala minha isolada, descontextualizada, que eu não estava... mas a galera faz isso mesmo, eles pegam sempre e falam... A discussão não era sobre política, e vocês descontextualizados estão batendo aí espantalho, porque eu não disse isso, cara. Agora, em uma sociedade teonomista, como deve ser estabelecido o conceito de ciência? Eu penso que, mesmo dentro de uma sociedade teonomista, que estabelece o teonomismo uma ideia de trazer a lei de Deus do Antigo Testamento, inclusive para imperar na sociedade moderna. Né? Aí que mora o perigo, né, pessoal? Ele fala ali, filosofa, e no final das contas ele quer, né, de uma forma bonitinha, né, através de palavras bem colocadas, falar que nós devemos colocar no Brasil a lei do Velho Testamento, né, que só funcionou lá no Oriente Médio, né. As leis nossas são moldadas nas 12 tábuas romanas, que através dos gregos foi implementadas as eclésias pelo pai da democracia, né? Vou mandar aqui uma bênção para Solão de Atenas, que através das eclésias chegava os debates em praça pública, ia para a ouvidoria do Senado, já tudo mastigado, os pontos que estavam ali, uma sociedade estava precisando melhorar, porque o debate faz isso, ele extrai o suprassumo do que deve ser feito no âmbito de qualquer debate, né? E no caso ali era sobre a sociedade, tá? As eclésias tinham esse papel. Vocês podem pesquisar aí, o Solon foi o fundador das eclésias, tá? Um grego, tá? Então vamos lá. Vamos para Levíticos 10. Eu só vou citar Deuteronômio e Levítico, tá, pessoal? Que eram as leis, uma para o povo de Israel, a outra para os sacerdotes, que eles eram juízes, tá? Nós aqui no Brasil nós temos os juízes que passam anos estudando, fazem uma prova da OAB, né? Faz o juramento da ordem, né? Com todo um sistema, já com leis ali que foram passados por anos de debate, que para sair uma lei tem que passar por um debate, tem que passar pela Câmara, tem que ir para o Senado, tem que passar por uma votação em 3 casas. E quem planejou esse sistema de defesa para não colocar qualquer lei foi justamente os romanos, que é tão atacado na internet, né? Eu queria entender por que existe esse lobby para atacar os romanos, já que o próprio Jesus falou: conhecereis a árvore pelos frutos. Se um povo deu um fruto que é um tribunal que quer ora acusa, quer ora se defende, porque se nós temos um advogado de acusação, um advogado de defesa para ambos os lados, isso dá a chance de uma pessoa que está sendo acusada injustamente não ser levada, por exemplo, a países que têm pena de morte, a morrer injustamente.
Então vamos para Levíticos 10. Rolou um evento aí, né? Uma festinha Parão, né? Onde os dois filhos dele, Nabade e Abiú, foram chamados para acender o incenso nesse dia. Tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante Jeová, o que não lhes ordenava. Eu queria entender com vocês, eu queria na nossa natureza me mostrar um fogo diferente do que a gente acende no fósforo, tá? Eu quero que vocês me mostrem qualquer vídeo ou me tragam para mim uma pessoa que fez fogo estranho. Então saiu fogo de diante de Jeová e os consumiu, e morreram perante Jeová. Isso aqui é uma alegoria, tá, pessoal? Para falar que eles foram, né, sacrificados no fogo. Amarraram ele lá no altar, colocaram madeirinha e fizeram um holocausto com eles. Duas pessoas, tá? Não me interessa quem eles são, não diz nada que eles eram maus. Mesmo que eles fossem maus, eles deveriam ser presos, né? Eu defendo a prisão, tá? E não a pena de morte. Até porque a pena de morte, se você for acusado injustamente, você não tem chance de se defender. Pelo menos preso lá, uma pessoa que cometeu um crime injusto, ele tem a chance de provarem, tá? Mas aqui no caso, e disse Moisés a Arão, isto é o que Jeová falou, dizendo, serei santificado naqueles que chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Olha que interessante agora, porém Arão calou-se. Ele ficou branco, ele tomou um susto. O coração dele se endureceu nessa hora. Porque é o que o Jeová mais sabia fazer. Ele tem que endurecer. Colocai a espada sobre a coxa e matai os seus próprios irmãos, os seus parentes. Porque hoje será dado para vocês uma bênção. Vocês serão glorificados sob Jeová. É o que está em Êxodo 32. Por isso que Paulo falou que é o ministério da morte, né? Nós não defendemos o ministério da morte. Então, beleza. Isso aqui é uma lei, né, que rola sacrifício humano dentro do templo. A céu aberto, tá, pessoal? Com pessoas olhando. Vamos agora para Deuteronômio 13. Quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um milagre ou prodígio, e suceder o tal milagre ou prodígio de que te houver falado, dizendo, vamos após outros deuses que não conhecestes e vamos servi-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto Jeová, Senhor dos deuses, vos prova, para saber se amais Jeová, Senhor dos deuses, com todo o vosso coração e com toda a alma. Então chegou um tal de Jesus lá, né? Apresentou, revelou um novo Deus, o tal de Deus Pai, né? E o que nós temos que fazer com esse cidadão? Após Jeová, Senhor dos deuses, andareis, que andar atrás de Jeová, e a ele temereis. Eu vou temer essa entidade retardada, esse lesado, esse imbecil, esse acéfalo do Jeová? Olha lá, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis. E vocês chegarão próximo dele, do dragão, né? Chegar perto do dragão. E aquele cara que falou para ir para outro Deus será executado. Então, numa sociedade teonômica, né, como ele citou, uma pessoa, por exemplo, que defendeu o Exu deve ser executado. O espírita deve ser executado. O ateu deve ser executado.
Se você não ficar protegendo o Deus de Israel, você é executado. Ó. Pois falou rebeldia contra Jeová, Senhor dos deuses, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da escravidão. Sempre difamando o Egito. Um povo que, naquela época, sabia estocar alimento, tinha uma agricultura avançadíssima, a medicina era avançadíssima, era um reino democrata que dividia em vários governos ali e cidades. Podemos até dizer que eles foram os pais da democracia, de uma forma mais, né, como vou dizer, mais esqueci a palavra, me fugiu a palavra agora. A volta mais antiga, né? Uma forma assim com menos tecnologia, né? Assim tirarás o mal do meio de ti. Então ele está dizendo que eu agora eu pegar o meu Deus cavalo aqui que tem aqui na minha tem um cavalo aqui no meu quarto, né? Um bonequinho de cavalo e eu falar me dê o poder do coice para dar coiçada nesses caras aí. Porque todo dia eu tenho que andar na rua dando coice nas pessoas, né? É assim que eu oro pro Deus cavalo. Isso vai me fazer uma má pessoa por causa disso? Por isso que Jesus falou que é pelo meio das obras. Quando tive fome, me deste de comer. Quando tive sede, me deste de beber. Quando estive nu, me vestistes. Quando estive doente, cuidaste de mim. Quando tive preso, me visitastes. Vamos lá. Aqui tem mais, tá? Olha lá. Quando te incitar teu irmão, filho da tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou mulher do seu seio, ou teu amigo, como te é como tua alma, dizendo em segredo, vamos e sirvamos a outros deuses que não te conheceste. Se chegar um cara dentro da tua casa, da tua família, tu tá lá sentadinho lá, né? Aí chega lá o teu irmão, o Jogói, tem um cara ali que tá falando do tal de Deus Pai. O tal de Jesus. Ele tá falando pra te largar pai e mãe, pra largar Abraão, os três patetas, Isaac e Jacó, que a gente pode viver sem o Jeová, não precisa dele, é só amar o próximo, não precisa dessa caralhada de lei na nossa cabeça, não precisa desse livro. Dentre os deuses dos povos que estão em redor de vós, perto ou longe de ti, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não consentirás com ele, nem o ouvirás. Nem o teu olho o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás. Mas certamente o assassinarás. A tua mão será a primeira contra ele para o executar, e depois a mão de todo o povo. Isso aqui é fazer justiça com as próprias mãos, tá? Não é passar por um tribunal. É simplesmente ver uma mulher que é apontada como bruxa na rua, tá? Ver uma mulher que está com que está com uma roupa de umbanda branca, aquelas roupas redondas, né, largas, e simplesmente ir lá chamar o povo, apontar para ela e falar que ela é bruxa, tá? É assassinarás, não é execução, por passar para um tribunal e para execução. Tá? O termo aqui, deixa eu entrar aqui no glossário, que eu fiz um glossário justamente para isso, é harag.
essa palavrinha aqui, ó. Harag. Então, se eu estou na rua e vejo uma pessoa vestida de espírita e a gente apontar para ela e falar que ela é uma bruxa, a gente pode ir lá e foi o que aconteceu com uma moça aqui no Brasil. Justamente isto aconteceu com ela. E é isto que o Shaolin não entende, tá? Por ele ser uma criança, ele não deve ter nem 20 anos ainda, acabou de sair, está com o leitinho da mamãe ainda, ele não entende a realidade. Uma mulher lá que estava andando de bicicleta foi assassinada a paulada, porque falaram que ela era uma bruxa. Isso aqui é aplicado até hoje na sociedade. Para Levítico 24. Falou o Senhor ao psicopata, que é 100 vezes pior que Hitler, Moisés. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar Jeová levará para si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome de Jeová certamente será executado. Toda a congregação certamente apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome de Jeová, será morto. Morto aqui é executado, tá? Então, pessoal, numa sociedade como o senhor Galvão pede, e a maioria das pessoas que entrevista esses cidadãos, ou qualquer deísta, ou qualquer pessoa que defende o Velho Testamento, ficam caladas. Existe um papa que ele falou: quem cala, consente. A Igreja Católica passou 500 anos aqui no Brasil, por exemplo, e nunca que ela tentou voltar com essas leis, tá? Pode-se falar muito mal da Igreja Católica, eu não a defendo mais, mas quando que eles tentaram imputar no Brasil essa lei? Eles protegeram a gente dessa lei. Eles tentaram abolir isso aí. Só que tem muita gente que não percebe a maldade por trás desse texto. Vamos lá. Agora para a mulherada. Vamos lá. Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será, se não achar graça aos seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, falar-lhe-á uma carta de repúdio, e lhe dará na sua mão, e a despedirá da sua casa. A carta de repúdio de Moisés, ela é unilateral. O homem ia até o levita, chegava pro levita: minha mulher tá soltando pum, minha mulher não tá com a bunda, tá com o peito caído, minha mulher é isso, minha mulher é aquilo, a novinha ali do lado já tá muito melhor que ela não tá cozinhando direito, e simplesmente ele entregava a carta de repúdio, assinava lá, carimbo do levita, e ele simplesmente a despedia da sua casa. Se ela, pois, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este também a desprezar, se ela for reincidente, tá? E lhe fizer carta de repúdio, ela toma 2 cartas de repúdio. Vamos ver o que ela fala aqui embaixo. Então, se o primeiro marido que a despediu não poderá tomá-la para que seja mulher, depois que foi contaminada, aí começa a tratar a mulher como uma imundiça. Começa a passar para o povo uma difamação da mulher, pois é abominação perante Jeová. Assim não farás pecar a terra que Jeová, Senhor dos deuses, te dá por herança. Então é muito sério, porque essa palavra aqui é a palavra mais hedionda para uma pessoa lá dentro de Israel. Uma sociedade segundo os moldes de Galvão. Inclusive, Galvão, se você for homem, debata comigo que eu vou destruir esse papo furado, tá? Pode piorar?
Pode piorar esse texto? Vamos lá? Não há nada que não possa piorar. Lembra-te do que Jeová fez, Senhor dos deuses, fez a Miriam no caminho quando saístes do Egito. Ela ganhou lepra, ela ficou leprosa, justamente por esta situação. Lembra a mulherada de Miriam? Ai, essas mulheres eram tudo cafetizadas pelos homens. Eles levavam para os reis as próprias mulheres. Puta que parola. Ponte que te partiu. Vamos lá. Agora vamos para os gordinhos, né? Gordinho também não tem vez lá não, tá? Você gosta de comer uma comidinha, ir no churrasco, né? Ser aquele amigo fofinho lá, né? Da rapaziada, não conseguiu praticar muito esporte, nasceu com problema de bronquite, às vezes a pessoa não tem uma saúde menor, mas engordou, né? Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz do seu pai e à voz da sua mãe, castigando-lhe lhes não der ouvidos. Então o seu pai e a sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e persistente. Não dá ouvidos à nossa voz. É um comilão e um beberrão. Então vamos lá, pessoal. Vamos supor que uma galera não gosta de você. Aí você tá lá no bar enchendo a cara, tá? Ou então você tá numa chopada. Ou então você tá no Cundicró, na Vila Mimosa. Vila Mimosa, qualquer dia. Tamo aí, vamos lá. Ou a mulherada também gosta de beber. Ou gosta de comer à vontade, tá? Isso não é pré-requisito para gerar ódio na pessoa que olha, tá? Então, todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra, e tirarás de novo o mal de meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Quando alguém estiver em pecado digno do juízo de morte e for morto, e o pendurares no tronco. Porque lá eles tinham vários escravos, tá? Eles tinham senzalas lá. Então, a palavra aí é tronco. E seu cadáver não permanecerá no tronco, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto pendurado é maldito para os Elohim, os deuses. Assim não contaminarás a tua terra. Então, meu amigo, se você for beberrão e comilão, você vai ser amarrado no tronco e serás apedrejado. Este é o que essa galera defende. Vamos lá, o que tem mais aqui? Canibalismo. Existe uma lei para se comer carne humana, né? E quando sitiarem as tuas portas, até que venham a cair os teus altos e fortes muros, em quem confiavas em toda a terra, e te sitiará em todas as tuas portas, em toda a tua terra que tem te dado a imundiça Jeová. O cerco e a grande aflição que o ataque inimigo causará serão tão terríveis que vocês comerão a carne dos seus próprios filhos e filhas, que Jeová, capeta dos deuses, capetas, lhes deu. Até o homem de coração mais piedoso em seu meio não terá pena do próprio irmão, da esposa amada e dos filhos que sobreviverem. Ele se recusará a dividir com eles a carne que estiver devorando. É como bicho, tá? A palavra é devorando a carne de um de seus próprios filhos.
pois não sobrará outra coisa para ele comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo lhe trará sobre todas as suas cidades. A mulher de coração mais respeitosa entre vocês, tão delicada que nem sequer tocaria o chão com o pé, será mesquinha com o marido a quem ama e com o próprio filho ou filha. Esconderás dele a placenta e o bebê recém-nascido que ela deu à luz, para comê-los sozinha em segredo. Não terá outra coisa para comer durante o cerco e a grande aflição que o inimigo trará sobre tuas cidades. É porque no cerco você não pode produzir comida, tá, pessoal? Então as mulheres, por isso que Jesus falou, ai dasquelas que amamentarem naqueles dias do cerco de Jerusalém, né? Porque o que estiver sendo amamentado por elas vai pro... Eles pegavam o bebezinho pela perna, faziam um corte no pescoço e colocavam na fogueira para esquentar. Virava comida. Nossa, mas como esse Deus ele é inteligente, ele deu uma solução para a falta de comida. Os generais, os lutadores têm que estar com comida. É, meus amigos. E ele continua lá. Se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta Torá que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e temível. É o Deus do terror. Jeová, Senhor dos capetas. Então Jeová fará espantosas as tuas pragas e as pragas da tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. É só nessa hora que tem canibalismo, Jogói? Não. Vamos para Ezequiel 39. Tu, pois, ó filho do homem, está falando de Ciro, assim diz o capeta dos exércitos, dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo, ajuntai-vos e vinde, congregai-vos de toda parte para o meu sacrifício, que eu ofereci para vós, um grande sacrifício nos montes de Israel, e vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne dos poderosos e bebereis o sangue dos príncipes da terra. Aqui está falando do final dos tempos, tá? O dia do Senhor. Que eles, né, farão sobre a terra, e depois de ele matar todos os gentios, como está em Salmo 110, eles farão uma mesa farta lá. E a minha mesa fartar-vos de cavalos, de carros, de poderosos e de todos os homens de guerra, diz o maledito Jeová. Então é isso, pessoal. Isso é só uma palhinha. Eu posso ficar aqui um mês, fazer um vídeo de 5 horas falando sobre isso, tá? Espero que tenham gostado. Tenham um bom dia.